Tudo bom, Miro? Como você tá? Tudo bem, Thalita? E você? Tranquilinha, mocinha? Tudo Tranquilinha? certo, Miro. Acompanhando esse processo eleitoral em São Paulo, toda semana uma novidade, e não para a gente comemorar, mas para lamentar, né? Como foi o caso desse último debate do Flow, em que a gente teve essa porrada, né? Esse soco, enfim. E a gente tem esse recado agora da ministra Carmen Lúcia, né? Indiretamente ela dá um recado para essas pessoas que têm cometido esses atos também, né? Engraçado que ela fala um negócio ali de face e remete diretamente ao soco, ela fala sobre arranhões à democracia e remete à cadeirada, enfim, são várias mensagens subliminares. Mas me chama a atenção uma outra violência eleitoral, e não é nenhuma violência, na verdade é um crime eleitoral que a gente já conversou aqui no passado, mas é relacionado a Pablo Marçal e os crimes eleitorais que ele praticou que poderiam levar a cassação da candidatura dele, de fato, né? E isso não aconteceu até esse momento. Eu lembro que quando esses casos explodiram, a gente conversou aqui com advogados, inclusive, que deram como muito certo essa cassação, porque os crimes cometidos tinham provas, eram muito contundentes. E a gente não vê a justiça se mover nesse sentido, não, Miro? Então, Thalita, o discurso da ministra Carmen Lúcia, da retomada dos trabalhos do Tribunal Superior Eleitoral, ela como presidente, é um discurso positivo, contundente e tal. Agora, é um discurso, porque me parece de fato que a Justiça Eleitoral está sendo muito leniente nessa questão dessas baixarias que estão rodando o Brasil todo, mas especialmente São Paulo, né? É isso. O Marçal é um criminoso, é um bandido, né? Que, como um raio em céu azul, veio para tumultuar o processo eleitoral em São Paulo. Ao invés do paulistano estar discutindo quais são os problemas da cidade, a ineficiência, a inoperância da prefeitura, ao invés de estar discutindo questões sérias, esse sujeito vem para fazer os tais cortes, né? Para bombar nas redes digitais, nas redes antissociais. Já era para muito tempo esse sujeito ser caçado, né? Esse sujeito já deu motivos para isso. Ele, ele informou que estava monetizando pessoas para realizarem cortes, o que é ilegal. Cortes para a internet. Ele relatou isso. É um crime eleitoral. Esse sujeito só difunde mentiras. E é de uma agressividade impressionante. Então você pega aquela crueldade que ele fez com a Tabata, falando do suicídio do pai dela. Você pega a crueldade que fez com o Boulos e com a filha do Boulos, falando de cheirador, sabendo que estava falando uma mentira. Você pega a crueldade que ele fez com o próprio Datena, que ele chama de Dapena, não é isso? A crueldade que ele fez com o próprio Datena, nas provocações que foram feitas. Né? Isso é um provocador. Então, esse sujeito, ele contamina o processo eleitoral, né? Ele prejudica o debate da cidadania sobre a cidade, né? Sobre os problemas da cidade, as propostas para a cidade. Né? Uma cidade com tantos problemas como a capital paulista, né? Com uma prefeitura tão inoperante como a desse Nunes, dificulta. Né? Então já era então um discurso da ministra, né? Quando ela usa o termo tome tenência, né? Tome juízo. Né? Os partidos têm que tomar juízo, os candidatos têm que tomar juízo. Tá, é legal, legal. Mas talvez tenha faltado ao Tribunal Regional Eleitoral uma postura mais incisiva com relação a esse sujeito que só veio para tumultuar o processo eleitoral em São Paulo. Né? Ele é a expressão mais grotesca do bolsonarismo, da antipolítica, da negação da política. Discurso, mas pouca eficácia, me parece isso. Como também a postura da mídia. Você pega pelas regras, né? O que está definido numa resolução do Tribunal Superior Eleitoral é que só participam de debates partidos que tenham pelo menos 5 representações no Congresso Nacional. O PRTB não tem nada. O PRTB não deveria estar participando desses debates, mas a mídia abriu espaço para um provocador como esse, um desqualificado como esse. Qual a razão da mídia ter aberto espaço? Já são 8 debates, ainda tem mais 3. É 1 quilo de debate. Qual a razão de ter aberto tanto espaço para esse sujeito? Eu acho que Sim. são 2 razões. Uma razão é comercial e audiência. Quer ver o circo pegar fogo, sabe que o circo pegando fogo tem audiência. Então, é audiência, é uma razão financeira, né? Publicidade. E a outra razão era uma razão política, porque o Marçal, desde o início, definiu que estava entrando no jogo porque achava que o Nunes era um bananinha e que ia entregar a prefeitura para o Boulos.
e ele só entrou no jogo para atacar o Boulos. Né? Isso serve à mídia. A mídia não gosta de uma candidatura do campo popular, essa mídia monopolista. Então, por razões políticas e por razões de audiência, de grana, a mídia deu espaço para um cara que, pela lei, pela resolução do Tribunal Superior Eleitoral, não devia estar sendo chamado para participar do debate. Teve uma cena agora que a gente devia ter repetido em São Paulo, que foi aquele senador, o Girão, no Ceará. Ele estava no debate, simplesmente foram lá e retiraram, porque o partido dele não tem 5 representantes no Congresso Nacional. Retiraram do debate. Está fora do debate. Né? Devia ter sido feita a mesma coisa com o Marçal aqui em São Paulo. Então vai passando pano, e esse cara vai fazendo o jogo dele. Ele já está fazendo o jogo. A impressão que eu tenho, Thalita, vamos ver, nós estamos na reta final das eleições, ele já está fazendo o jogo pensando no futuro. Além da monetização dele, ele já está fazendo o jogo pensando em Senado, pensando em outras coisas, porque ele já percebeu que começou a desidratar. Né? Mas continua aí, continua tumultuando o processo eleitoral em São Paulo. Porque, inclusive, chamaram a atenção na imprensa, e eu vi na revista Fora, inclusive, uma reportagem sobre isso, que Marçal, ele foi muito mal no debate todo, porque foi um debate em que os candidatos puderam, de fato, apresentar ali propostas, e ele não tem nada a apresentar. E, no final, quando ele é expulso do debate, ele dá uma sinalização, ele faz uma sinalização para a pessoa que está gravando, como se fosse realmente para causar esse conflito, para que esse assessor desse um soco, provocasse ali de alguma forma um tumulto, para que ele voltasse a ser foco do noticiário. E acabou saindo de fato, né? O que ele conseguiu. Ele armou um circo para que o debate sobre São Paulo ficasse em segundo plano e essa violência eleitoral fosse destaque. E ele consegue, realmente dá para ver que ele faz um aceno assim enquanto está saindo, e o celular que está gravando ele se volta ao assessor ali que acaba dando soco. É o que parece, é o que fica parecendo. Eu acredito, inclusive, que tem essa questão da justiça, né, de ele ter sido convidado para fazer parte dos debates. Eu acho que tem um papel da imprensa que lucra muito com a participação dele, porque chama muita gente para ver, para assistir aos debates. E tem uma questão dos partidos talvez não terem entrado pedindo que ele não faça parte dos debates, porque pode provocar um vitimismo ainda maior para a narrativa que ele busca construir, né? Então, não sei, eu não entendo, mas assim, quer dizer, busco entender dessa forma, mas acho que deviam entrar com recursos na justiça pedindo a não participação de Pablo Marçal nos próximos debates. Vamos conferir. Eu queria trazer a pesquisa que saiu ontem para conversar com você, a Quest. A gente tem, inclusive, reportagem da TVT no nosso portal, né, no TVT News, dando esse empate técnico que a Quest traz. Né? A pesquisa anterior, a Atlas Intel, trazia um cenário um pouco diferente, com Boulos bem à frente, 8 pontos à frente, mas já a Quest, que foi divulgada ontem, não, ela mostra esse empate técnico, porém... Pablo Marçal não avança, Boulos também não, Nunes sobe um pontinho, né? Como que você viu? Eu acho, viu, Thalita, que o cenário da eleição em São Paulo está em aberto. Tá em aberto. Não dá para ter muitas certezas, as pesquisas, inclusive, estão destoando bastante. Né? Atlas, Quest, Datafolha destoando bastante. Né? O que mostra um cenário muito confuso aqui na capital paulista. A impressão que eu tenho, mas a impressão nós vamos conferir daqui a 10 dias, a impressão que eu tenho é que o Marçal atingiu o teto e agora a tendência é queda. Ele foi engolindo o voto dos bolsonaristas, se colocando como um bolsonarista radical. Né? O Nunes é um bananinho, o prefeito é um bananinha. Né? O governador Tarcísio, que apoia o prefeito, é um moranguinho que ele chamou. Verde por Goiabinha. Hã? Goiabinha. Goiabinha, isso, não era melancia. Melancia é como tratam os milicos. Goiabinha, verde por fora e vermelho por dentro. Né? E podia dizer também bichado por dentro, né? Goiabinha, né? Então atacou, o cara é tão maluco, ele vê comunista para tudo que é lado. Né? O Tarcísio é comunista, é goiabinha, verde por fora e vermelho por dentro. Ele, nesse ataque, ele tentou cativar a base bolsonarista e cresceu muito. Ele foi um míssil, né? Subiu, né? Agora, a impressão que me dá é que ele está numa queda grande, né? Ou seja, o que ele conseguiu atrair de voto bolsonarista estancou, né?
E, como disse o Goiabinha, o Tarcísio, né, ele está desidratando, ele começou a desidratar. Né? Porque é isso, a rejeição dele aumentou muito, aumentou principalmente entre as mulheres, a rejeição dele está batendo recorde. Né? E ficou isso, fica visível que é um sujeito desqualificado, que não tem proposta, que é um provocador. Né? No episódio Sim. entre o Datena e ele achava que ia levar vantagem, acabou não levando vantagem. Então é isso, ele só está aí para tumultuar o processo eleitoral, se monetizar e se preparar para batalhas futuras. Então, apesar das pesquisas estarem muito distantes, me parece que vai caminhando para isso, para um desfecho Nunes, Boulos no segundo turno. Né? A pena desse período é que esse sujeito bagunçou todo o coreto e você não pode discutir mais em profundidade os problemas do município de São Paulo, né? Mostrar as fragilidades. O Nunes, a administração dele é muito mal avaliada, se você comparar com o que são os prefeitos nas capitais no Brasil inteiro. É muito mal avaliado. Né? O Nunes é um sujeito desconhecido. Você não teve condições de fazer um debate mais profundo sobre a situação da capital paulista, Sim. como está desgovernada. Né? Só tem obras agora na reta final, por razões eleitoreiras. Como tem muitas coisas suspeitas de licitações e tal. Então, vai ficar esse embate para o segundo turno. No segundo turno tem uma diferença. O Nunes, no primeiro turno, tinha um latifúndio na televisão. Muita gente dizia que televisão e rádio não tinha mais papel. Essa eleição mostrou o contrário. Né? O Nunes tinha um latifúndio, ele tinha 65%. Né? Ele tinha 6 minutos e meio dos 10, né, da televisão. Era um latifúndio. Né? Agora, no segundo turno, ele perde o latifúndio, fica pau a pau. Os dois têm o mesmo tempo de televisão, o mesmo tempo de inserção. Então, vai propiciar um debate mais intenso sobre os problemas de fato da cidade, não sobre esse sujeito desqualificado que é o Marçal, o provocador que é o Marçal. Né? Então, vamos ver. Me parece isso. As pesquisas, mesmo deixando o cenário em aberto, estariam indicando que o Marçal deixou de crescer e, ao contrário, desidratou, está desidratando, como diz Sim. o Goiabinha Tarcísio, né? E que a disputa vai ser entre quem vai estar na frente e quem vai estar atrás ainda está definido. Mas vai ser entre o candidato do bolsonarismo, porque esse é o candidato oficial do bolsonarismo, que é o Nunes, né? O outro era um herdeiro bastardo. O filhote protegido é o Nunes. Né? Então, vai ser a disputa entre esse candidato. Isso eu acho que é uma das coisas que a campanha do Boulos tem que marcar muito. O Nunes é Bolsonaro. Nunes é Bolsonaro. A rejeição do Bolsonaro é muito alta aqui na capital paulista. Né? Perdeu, inclusive, a eleição para Lula. Né? E o Tarcísio perdeu a eleição para Haddad no governo do Estado 2 anos atrás. Então, a disputa caminha para esses dois. Vão ser dias de muita adrenalina para o segundo turno. Né? E Nunes, no segundo turno, perde o apoio, de certa forma, de Marçal, porque a presença de Marçal nesse primeiro turno faz com que não se debata, de fato, a realidade de São Paulo, né? Eu achei muito coerente a fala da Tabata Amaral no debate ali do Flow, quando ela diz, né, que, de fato, o Marçal é quase que uma linha auxiliar do bolsonarismo, ajudando o candidato do bolsonarismo, que é Ricardo Nunes, pelo menos o oficial, porque isso faz com que não se debata a cidade de São Paulo. Então, eu achei muito coerente a fala dela.